aqui com o segundo capítulo dos nossos princípios de vida no Espírito. O novo homem criado segundo Deus. Eu quero reler o texto aqui base de nosso estudo, que está ali em Gálatas, capítulo 4, versículo 22 a 24, que diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Nós falamos no assunto anterior sobre o homem em três partes. O homem é um espírito que possui uma alma e habita num corpo, sendo as suas três partes comunicações: espírito, comunicação com o mundo espiritual; alma, comunicação com o seu mundo interior; e corpo, comunicação com o mundo físico e com a matéria. Hoje nós estaremos abordando o tema as duas condições de vida que o homem tem, as duas escolhas que o homem teve, o ambiente onde o homem criado segundo Deus foi colocado para ele ter a sua vida em abundância. Por isso eu convido vocês para nós lermos aqui em Gênesis, capítulo 2, de 4 a 9. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ele soprou nas suas narinas fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora vamos para Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim você comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que você comer dela, certamente morrerás. Aqui, esse texto que nós lemos, você vê que Deus criou o homem, aquele homem criado à sua imagem e semelhança, aquele homem criado com conteúdo, como nós já vimos, e o plantou num jardim, o colocou num jardim, naquele ambiente que ele poderia viver e frutificar, aquele ambiente que ele poderia viver em abundância de vida. No Éden, ele foi criado um ser vivo espiritualmente, ele era vivo em seu espírito, com uma alma, com um ser interior que expressava o seu espírito e também vivia em íntima comunhão com Deus. Por isso, você vê no texto que Deus proporcionou duas condições de vida para o homem. Uma escolha seria comer da árvore da vida,
e viver eternamente. A outra escolha seria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você percebe no texto que nós lemos que Deus alertou ao homem: de todas as árvores comerás livremente, mas não toque na árvore que está no meio do jardim, não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que você conhecer o bem e o mal, certamente você morrerá. Então, diante de você está duas escolhas. Diante do homem que foi criado, duas escolhas. Árvore da vida, dependência da fonte eterna de Deus, dependência de Deus. Árvore do conhecimento do bem e do mal, independência, vida de acordo com sua própria vontade, conhecendo o bem e o mal. E você sabe tudo o que aconteceu. Sua escolha errada gerou consequências. As consequências da escolha do homem, quando a semente do pecado, pela desobediência, entrou no homem, ela atingiu o homem nas suas três dimensões. Ela atingiu o homem no seu espírito, ela atingiu o homem na sua alma, ela atingiu o homem no seu corpo. O espírito morreu espiritualmente. Agora ele tinha uma natureza de pecado. O espírito era vivo, o espírito era luminoso. Agora o espírito se apagou. Agora o homem tinha uma natureza de pecado. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3 diz assim: que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O homem morreu por dentro. Mas Efésios diz: ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais nós andávamos outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós éramos, em nossa natureza agora, filhos da ira, como também os demais. O espírito se apagando, o homem se tornou nisso que o texto diz. Apagado, morto, morreu por dentro, sem expressão de vida. Agora o homem era dominado por sua própria alma. Deus nos chamou para vivermos no governo do Espírito. Mas o homem, quando pecou, ele se afastou de Deus. E ele passou a ser dominado por sua alma. E o seu corpo acabou sendo um escravo. A alma no comando transforma o corpo em escravidão. O espírito está apagado e o homem está afastado de Deus. O homem passou a ser guiado pela alma. A alma, que é a mente, as emoções, as vontades, as volições. Efésios 2:3, como lemos, diz assim, que nós andávamos na inclinação da nossa carne e dos pensamentos. Agora, o nosso corpo tornou-se corrompido, cheio de concupiscências. As doenças entraram no homem. O homem passou a ter uma vida finita. O homem era um ser para ser eterno, para viver para sempre. Mas o pecado fez com que isso fosse limitado. Romanos capítulo 7, versículo 15 a 20. Paulo nos fala que na carne do homem não habita bem algum. Ele diz: porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se eu faço o que não quero,
consinto que a lei é boa. Neste caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer, o bem, está em mim. Não, porém, o efetuá-lo, porque o desejo de fazer o bem pode estar na gente, mas o efetuar não está em nós. Porque Deus que efetua tanto o querer quanto o realizar na vida de cada homem. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que me habita. Isso é o estado pecaminoso que o homem se tornou quando ele desobedeceu à advertência de Deus. Não conheça o bem e o mal, porque o dia que você conhecer o bem e o mal, você vai morrer, você vai cair. O funcionamento normal do homem criado segundo Deus, como nós lemos ali em Gálatas, no início desse capítulo, seria o seguinte: do Espírito, a vida de Deus, para a alma, enriquecendo a alma, uma alma alinhada com o Espírito, uma alma alinhada com Deus, e da alma para o corpo, sendo o corpo abençoado como um todo. Como a escolha do homem foi errada, essa hierarquia, esse fluxo, esse fluir foi quebrado, espírito anulado, se apagou, a alma começou a ceder os impulsos e as paixões e cobiças do corpo, tornando-se escrava dele. Com isso, o homem entrou num estado de condenação, pois o pecado passou a habitar dentro dele. O espírito do homem, criado segundo Deus, não pode conviver com o pecado. Deus não pode aceitar o pecado sem que ele seja punido. Como perdoar um homem com uma natureza corrompida pelo pecado? Agora esse homem está corrompido. Como perdoá-lo? Como fazer que o homem retorne ao seu estado original? É isso que nós veremos no próximo capítulo. E eu aguardo todos vocês. Até lá. Tchau, tchau.